Então, eu chamo a julgamento aqui o recurso extraordinário 693.456, que procede do Rio de Janeiro, sendo relator o eminente ministro Dias Toffoli. E este caso diz respeito ao tema 531 da repercussão geral, é o desconto nos vencimentos dos servidores públicos dos dias não trabalhados em virtude de greve. Há 108 casos sobrestados e este recurso substituiu o paradigma em repercussão geral reconhecido no agravo de instrumento 853.275. O recorrente é a Fundação de Apoio à Escola Técnica, FAETEC, e o recorrido é Renato Barroso Bernabé e outro. Falará pelo recorrente da Fundação de Apoio à Escola Técnica, FAETEC, a doutora Cristina Aires Correa Lima, procurador do Estado. Pelo Estado de São Paulo, doutor Pedro Biratã Escorel de Azevedo. Temos outros oradores na qualidade de amicus curiae que serão oportunamente nominados e chamados. Pois não, doutor. Excelência, boa tarde. Eu tenho uma questão de ordem que eu queria suscitar. Eu fui subestabelecido nesse processo, nessa data, e também nessa data nós entramos com um pedido de desistência do mandado de segurança, porque se trata, na origem, de um mandado de segurança que acabou gerando uma decisão da qual foi interposto recurso extraordinário. Eu não precisava ir à tribuna porque eu estou trazendo a questão de ordem. Muito obrigado. Não precisava ser tão ansioso. Pois não, agradeço a Vossa Excelência e agradeço também a intervenção do eminente relator. Então, o relator, o ministro Dias Toffoli, está com a palavra. Porque a palavra, inicialmente, com o relator. Sempre. Senhor presidente, inicio apresentando ao plenário a petição eletrônica 43928/2015, datada de hoje, 12 de setembro de 2015, protocolada, senhor presidente, às 13h17, firmado pelos impetrantes, que aqui são recorridos. Eles foram vencedores no acórdão recorrido, são aqui recorridos os impetrantes. Esse tema foi colocado em repercussão geral. Há inúmeros amicus curiae que estão aí inscritos para se manifestar. Este relator preparou relatório e voto para o plenário virtual. Os eminentes colegas votaram no plenário virtual, ou seja, analisaram, estudaram, votaram no plenário virtual. Esse tema é colocado em pauta, é publicado, intimados todos os interessados. Pauta para hoje, às 13h17, se apresenta no protocolo da Corte, e o advogado não precisava vir à tribuna porque este Supremo Tribunal Federal trabalha adequadamente. Aqui as liminares são imediatamente analisadas por todos. E apesar do protocolo ter sido, faltando menos de 1 hora para a sessão, esse relator de imediato teve consciência e ciência dela. E nessa petição, os impetrantes se limitaram a requerer a desistência do mandado de segurança. Que eles são vencedores lá na origem. E quando foram vencedores? O agravo de instrumento, depois transformado em repercussão geral, quando foi protocolado, eu nem juiz desta casa era. O protocolo do agravo de instrumento 853275 é de 21 de janeiro de 2008. Ou seja, o acórdão recorrido é antes dessa data. E que agora vem a desistência. Isso é uma fraude processual, senhor presidente. Isso é má-fé. Isso é agir com dolo. Isso é agir com deslealdade. Não há dúvida de que, em tese, estariam a exercer o seu pleno direito.
pois este próprio Supremo Tribunal Federal, reconheço, no recurso extraordinário 669.367, Rio de Janeiro, reconheceu que em sede de repercussão geral, a tese no sentido de que o mandado de segurança pode ser objeto de desistência. Pode ser objeto de desistência por parte do impetrante, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada, ou ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários e a qualquer tempo antes do término do julgamento. Poderíamos chegar à conclusão de que o feito deveria ser extinto e que então o julgamento ficaria prejudicado. Mas creio, diante das circunstâncias expressas, no caso concreto, do tempo no caso concreto, das circunstâncias que nós vivemos nos dias atuais, com greves ocorrendo a mãos cheias em todo o setor público, inclusive no Poder Judiciário, com a objetividade, como me lembrou o ministro Fux, antes do início da sessão, que se transforma com a repercussão geral, o ministro Gilmar também, comentamos sobre isso antes de entrar na sessão, esse processo, ele, colocado em repercussão geral, não pode ser objeto da conveniência da parte impetrante, que obteve o provimento e que, na verdade, já teve satisfeita a sua impetração. Porque, obviamente, isso se refere a uma greve lá do passado, em que ela obteve, houve o pagamento, e a impetração foi exatamente contra o corte de ponto. E obteve o provimento. Agora nós colocamos isso para discutir a tese. Ao discutir a tese, como a parte interessada, numa ação de mandatória que é proposta por um ente associativo, o impetrante é o sindicato, né? Confederação, aqui, o recorrente é a Fundação... Não, desculpe, o recorrido é pessoa física, pessoa natural. O impetrante é pessoa natural, mas com várias entidades sindicais, inclusive confederações sindicais, como amicus curiae, quando se coloca o tema em tese para julgamento, vem subtrair desta corte, depois de todo o trabalho proferido. Eu fiz distribuir o meu voto ao gabinete de Vossas Excelências. Menos o meu. A Vossa Excelência sabe que eu sei da posição de Vossa Excelência e não encaminho. Né? Já disse aqui de público várias vezes, respeitando a posição de Vossa Excelência. Mas os colegas receberam já há 2 dias esse voto. Já receberam há 2 dias esse voto. Que pode até ter chegado. Eu, quando discuti, por exemplo, com os sindicatos, como presidente do TSE, do Judiciário, eu disse a eles que greve no setor público, apesar de prevista na Constituição ser um direito constitucional, respeitamos, a Constituição prevê esse direito, mas a greve no setor público, ela, para se justificar, tem que ter situações teratológicas que levem, porque a vítima não é o empregador, a vítima é o cidadão. O cidadão brasileiro, e numa greve no setor do Poder Judiciário, a vítima é o jurisdicionado. Aí, todo o trabalho feito, colocado às 13h17, senhor presidente, sobrevém essa petição. Apesar de já termos decidido, em feito de questão colocada em repercussão geral, que a desistência deve ser homologada, no caso concreto, diante da objetividade que se transformou este mandado de segurança, com a sistemática da repercussão geral, eu penso que não é o caso, senhor presidente, de se aplicar aquele precedente no caso concreto. E, ministro Fux, observo que o novo Código de Processo Civil, que entrará em vigor no próximo ano, estabeleceu no artigo 998, o recorrente poderá a qualquer tempo, sem anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral
já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou efeitos repetitivos. O STJ já decidiu também assim. Processo civil, questão de ordem, incidente de recurso especial repetitivo, formulação de pedido de desistência no recurso especial representativo de controvérsia, indeferimento do pedido de desistência recursal. Questão de ordem no RE, recurso especial 1.063.343, relatora ministra Nancy Andrighi. Por todas essas questões, senhor presidente, e por tantas outras que eu poderia trazer, eu voto no sentido de negar o pedido de homologação de desistência para darmos continuidade ao julgamento do referido recurso extraordinário. Ministro Toffoli, eu vejo que o advogado quer fazer mais uma intervenção. Vossa Excelência autoriza? Senhor presidente, eu não fui procurado, eu atendo todos os advogados que me pedem audiência. Eu não fui procurado no meu gabinete, não me deram ciência, não me pediram audiência antes. Senhor presidente, a questão de ordem está colocada por este relator, vamos colher os votos. Pois não. Senhor presidente, só um esclarecimento em matéria de fato, excelência. Perdão, doutor, porque Vossa Excelência já teve a oportunidade de colocar a questão de ordem, o plenário está esclarecido e já foi colocado o que tinha que ser colocado por Vossa Excelência. Vossa Excelência não poderá replicar ao relator, porque já estamos em fase de julgamento agora da questão de ordem. Eu agradeço a Vossa Excelência e peço que vote ao seu lugar. Senhor presidente, então, só para acrescentar, coadjuvar o ministro Dias Toffoli, naquela oportunidade no Superior Tribunal de Justiça, nós entendemos que o recurso repetitivo e o recurso extraordinário sujeito à repercussão geral, ele passa a assumir um caráter objetivo. Por isso é que a nossa técnica está definido na nossa jurisprudência que tem um capítulo objetivo e um capítulo de julgamento do caso concreto. Até pode-se não julgar o caso concreto, mas a desistência desses recursos, que são transindividuais, eles escapam ao poder dispositivo das partes. E aqui, na verdade, não está existindo mandado de segurança. Na verdade, está influindo num recurso extraordinário com repercussão geral. E nós não decidimos isso, nós decidimos o seguinte: se nós aqui temos um mandado de segurança de competência do Supremo, e a parte desiste do mandado de segurança, o Supremo Tribunal Federal entendeu que é possível desistir do mandado de segurança. Aqui é desistir de um recurso extraordinário que já tem repercussão geral. E olha, o ministro Teori, na segunda turma, já formou maioria, embargos de declaração, nos embargos de declaração no agravo regimental, em mandado de segurança 29.715 Distrito Federal, julgado em 23 de junho de 2015. 23 de junho de 2015. Ementa, processual civil, embargo de declaração, nos embargos de declaração no agravo regimental, no mandado de segurança, pedido de desistência formulado após julgamento dos embargos de declaração, no agravo regimental, matéria pacificada, desistência não homologada. Convido agora a fazer uso da palavra, em nome do Amicus Curiae, Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e Ministério Público da União, FENAJUF, Dr. César Brito. Senhor presidente, senhores ministros, senhor procurador, colegas advogados, estudantes, servidores da casa que tenho a honra de representar aqui dessa tribuna. Em 1988, nós estávamos felizes. Aprovamos uma Constituição que chamávamos de cidadã. Disse-nos ela que revogada fora a ideia do Estado absoluto, que quando discordado, podia matar, podia demitir, podia exonerar. Achávamos ali naquele 1988 que o Brasil entraria, em definitivo, numa democracia. Infelizmente, como nós sabemos, é muito mais fácil mudar uma lei do que a cabeça do homem. Homens continuaram, pós-88, assumindo governos estaduais, municipais e também o governo federal, porque são homens que assumem os governos. O Estado é abstrato, mas homens concretizam essa abstração. E homens continuam autoritários, alguns democráticos também. Estamos aqui tratando do direito de greve que vai se aplicar para o Brasil, nos municípios, nos estados e na União.
E todos nós sabemos que homens podem cometer, e cometem o tempo todo, em nome da sensibilidade, a incompreensão de que eles são donos do Estado, de que eles não têm a sensibilidade de mandar repor a dignidade do salário. Isso acontece o tempo todo. Nós sabemos que homens continuam dizendo que servidores públicos são empregados seus. Eles são donos desses empregados. Continuamos dizendo que não se paga salário no prazo correto, como Vossa Excelência registra no voto que se adianta. Sabemos que os homens continuam cometendo arbitrariedades. Por isso que a Constituição de 88 se preveniu dessa falência do próprio homem, criando instrumentos de proteção, criando instrumentos falando de princípio da moralidade, da impessoalidade, da legalidade, e criando, pela primeira vez na nossa República, o direito de sindicalização, o direito de se defender coletivamente contra aquele que abusa da sua compreensão de Estado. Essa é a razão de termos criado no Instituto Brasileiro o direito de sindicalização dos servidores públicos, que enfrentam ainda outros problemas. Aqui, essa casa vai discutir a questão da database, a discussão da reposição da inflação que mata e que atinge o direito de sobrevivência do servidor. Trouxemos aqui já dados demonstrando que as greves ocorrem exatamente porque não há recomposição salarial, não se cumpre o dever de recompor o poder aquisitivo das pessoas. E por isso que os sindicatos, compreendendo a sua importância constitucional, a razão de ser da sua importância constitucional, compreende que é preciso contestar os homens que confundem autoridade com autoritarismo. É por isso que os sindicatos buscam e lutam contra aqueles que não compreendem a importância de ter condições de trabalho dignas. Esse é o tema que aqui está a se debater. O ministro Toffoli, corretamente, adiantando seu voto, e a tese que a OAB sempre defendeu, traça aqui hipóteses de que é possível mesmo, em caso de arbitrariedade do Estado, se fazer greve e mandar se pagar o seu salário. É o direito de sobrevivência humana, é o direito de organização de se defender contra aquele que é autoritário. E esse é o tema que é posto. Não a questão se deve se descontar ou não a remuneração. A questão é quem deve determinar o desconto. Quando deve ser discutido o desconto? É possível a compensação? Nós estamos falando o momento. E quem é que deve definir esse momento? O administrador, que foi arrogante, que justificou a greve? Ele próprio vai ter esse poder também de definir o momento próprio da fixação ou o impedimento da resistência à sua própria arrogância? Esse é o momento? Não. O que está se pondo, o que se está discutindo o tempo todo, é que essa matéria tem que ser delegada ao Estado juiz, o Estado neutro, o Estado que não é parte nesse conflito, o Estado que, exatamente por sua especialização e sua neutralidade, pode decidir se naquele caso concreto for o Estado arrogante, se for a ele o causador da dor do servidor. Esse é um momento importante para a democracia e firmar o nosso princípio de que o Estado pode e deve ser fiscalizado e que os servidores públicos, todos eles, têm o sagrado dever de exigir melhores condições de trabalho. E que não pode delegar exatamente aquele que causou a motivação que justificaram uma greve. Que pode resultar, se assim decidir o judiciário, na perda da sua subsistência. Com a possibilidade de impedir melhor criação dos seus filhos. Dizer que é esse senhor que ocupa temporariamente uma função pública, como prefeito, como Estado, como presidente, que é ele que vai decidir como amordaçar mais o servidor. Excelência, o tema é extremamente relevante e, como aqui posto, mas relevante para a democracia brasileira.
É relevante para compreendermos que os servidores públicos têm o direito da defesa, têm o direito da reivindicação, têm o direito da contestação. E quando confrontado com aquele que está na outra parte, e o Estado parte, ele tem que procurar o Poder Judiciário. Porque também escrevemos na nossa Constituição que a ameaça de direito não pode impedir a apreciação do Poder Judiciário. Nós escrevemos na nossa Constituição que é o Judiciário que tem que decidir quando as partes não conseguem decidir, que é o Judiciário que tem que levar a voz da neutralidade, mas a voz do compromisso com a efetividade da Constituição. Esse é o tema que aqui trago defendendo servidores que lutam para uma recomposição salarial que anos não chega para ele. Que está agora no Congresso discutindo isso para que possa recompor o seu padrão aquisitivo, quando o Estado não lhe escuta. E se o Estado não escuta, não resta outra alternativa do que buscar o próprio Poder Judiciário. A tese que se pede que se firme não é que se pode descontar ou não o salário, se deve ou não compensar o salário, mas um momento que possa fazer isso. É o momento em que o Judiciário reconhecer que naquele caso específico, como pontuou o ministro Toffoli, há ou não razão para a paralisação. A razão não pode ser dada, repito, àquele que causa dor. Essa é a contribuição como amicus curiae que se faz à causa. Agradeço a Vossa Excelência.